Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se não me conhece, meu nome é Jane Rodeiro. Se for a primeira vez que você está vindo nesse canal, por favor, eu quero convidar você para se inscrever, ativar as notificações, dar like, comentar e principalmente compartilhar com um número maior de pessoas que você conhece. Esse é um canal de psicoeducação. Você vê que os meus vídeos são 1000 e tantos vídeos, 1.300, 1.400, um negócio dele. São todos psicoeducativos. Então aqui eu vou educar você, tanto da forma como as pessoas vivem por aí falando do narcisista e como realmente é um narcisista. Existe um narcisista que foi criado pela mídia para camuflar coisas perigosas que não devemos comentar, apenas sabemos, mas a gente deleta do nosso conhecimento, da nossa consciência e deleta também dos nossos conhecimentos, sabe? A gente deleta essas coisas, porque são coisas perigosas. Existem coisas no mundo que você não pode falar. Você sabe, mas você não pode falar. Existem coisas que são muito perigosas porque são coisas de pessoas poderosas. E esse narcisismo que existe hoje, falado por todos os profissionais do mundo inteiro, ele não é o narcisista realmente do distúrbio de personalidade. O narcisista do distúrbio de personalidade é outra coisa. Totalmente diferente, entendeu? Então, se eduque. No último vídeo eu falei para vocês que nós devemos nos educar na área da nossa vida, onde a nossa ignorância habita. Então, é ali que a gente deve procurar melhorar. Se a sua ignorância habita na matemática, como a minha, eu não sou muito boa de matemática, nunca fui. Então, você deve se esforçar nessa área. Se a sua ignorância habita na maneira como as coisas estão dando errado na sua vida, procure saber o que é. Se informe. Por que isso não dá certo para mim? E você vai encontrar a resposta. Pode ser a forma como você se dirige para procurar trabalho, a forma como você administrou seus negócios que deu errado, a forma como você tratou seus funcionários, se os teve, a forma como você trata seus pais, trata seus filhos, trata sua esposa, o seu esposo, né? Então a forma como a gente se conduz na vida pode trazer uma série de coisas. Passamos por muitas coisas que não sabemos porque encontramos algozes durante a nossa jornada. Encontramos pessoas que sentem inveja da nossa luz, inveja da nossa inteligência, inveja da família que temos, inveja da casa que temos, inveja da garra, sabe? Da luta que você... Tem gente que tem inveja da luta do outro, porque inveja da força que o outro tem para lutar, para sobreviver. Não é admiração. Quem admira, exalta. Quem inveja, tem sempre uma palavra de crítica. E é por aí. Entendeu? Então, no mundo corporativo, no mundo da mídia, no mundo político principalmente, se cria coisas que vocês não queiram saber. No mundo profissional, se derrubam colegas de uma forma. No mundo romântico, a pessoa que você casou, que você dormiu, que você teve a mais profunda intimidade, essa pessoa é capaz de te matar, de te difamar. E às vezes você nem conhece a pessoa e a pessoa te odeia. Ontem eu assisti um vídeo de um jornalista chamado Ricardo Feltrin, a história de um diretor de um jornal que vem lutando desde 2021, lutando com uma difamação, processado
por assédio moral, sexual, não sei o que mais, não sei o que mais. E agora se descobriu que essa moça tem problemas psiquiátricos. No dia, o padre Fábio de Mello estava dizendo que é perseguida há não sei quantos anos por uma maluca aí, né? Por uma pessoa desequilibrada. Então esse diretor, chamado Bruno, ele foi, a vida dele, a saúde dele foi roubada, esses anos foram roubados dele por essa pessoa, que é uma jornalista. Agora ela ela foi presa, passou 6 meses presa. A família, né, pode, então foi lá e negociou e tirou ela da prisão. Mas ela passou 6 meses presa. Ela descumpriu todas as ordens da justiça e ela também, aí ela agora foi obrigada a se retratar publicamente em todas as redes sociais dela, que ela mentiu, que ele sequer olhou para ela de uma forma indecorosa. Nunca, nunca. Esse senhor é diretor desse jornal há muitos anos, apesar dele ser jovem, mas acho que foi o primeiro trabalho dele e ele está lá até hoje. Imaginem que uma pessoa que passa muitos anos num trabalho é uma pessoa que sabe se relacionar com todos. E para ela não ser presa novamente, provavelmente ela vai ser internada numa clínica psiquiátrica, vai ficar lá um tempo, depois vai sair, vai encontrar outra pessoa na vida e vai fazer a mesma coisa. Porque pessoas que fazem isso uma vez, fazem 10 vezes. Não tem remédio psiquiátrico que pare isso. Isso é um vício. Destruir a vida de outras pessoas é um vício, como droga, como álcool, como cigarro, como qualquer outro vício. Pessoas que destruíram a vida de alguém uma vez, vai destruir de outras pessoas. Isso é fato. Por quê? Porque eles passam tanto tempo fazendo maldade que aquilo passa a ser uma coisa normal para eles. Muitas pessoas nem conhecem as pessoas que elas estão destruindo. Ela vê um vídeo seu, ela vê uma coisa sua e aí elas resolvem te perseguir. Vira obsessão. Eu não gosto dessa pessoa, não vou com a cara dessa pessoa. E começa a destruir. É impressionante. Então, são coisas da vida, são pessoas assim que vivem para fazer o mal, né? É o mal encarnado, né? É o mal encarnado. Essas pessoas, elas precisam de Deus. Normalmente essas pessoas não acreditam em Deus. Pessoas que fazem maldade não acreditam em Deus. No mundo, as pessoas nos perseguem, nos destroem, nos rouba a nossa juventude, rouba a nossa luz, rouba o nosso trabalho, rouba a nossa família, tira tudo que é melhor do outro sem motivo nenhum. É muito cruel esse tipo de maldade que existe no ser humano. É uma pequena população que é do bem e que luta exaustivamente para dominar o mal, mas o mal cresce como erva daninha, porque ele é uma erva daninha e ele está em toda parte, está dentro das igrejas, está dentro das religiões, porque o demônio admira Jesus, o demônio admira Deus. Ele foi expulso de lá do paraíso. Ele criou a falange dele. E ele pariu um monte de filhos que são iguais ou piores do que ele. Essa é a realidade da vida. Vocês tenham cuidado, porque o mal, ele existe. Mas Deus também existe. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Mas vamos falar de traumas. Por quê? Uma relação com outra. Porque todas as histórias da Bíblia são traumáticas. Todas as histórias da Bíblia são traumáticas. Mesmo que depois venha as glórias, as bênçãos, mas antes, todos esses grandes profetas, todos os grandes personagens, incluindo Jesus, foram massacrados, humilhados, acusados injustamente. E alguns foram mortos, como Jesus, né? Foram assassinados como Jesus. Então vamos lá, vamos falar de trauma. O trauma, como vocês sabem, já falei, já outros profissionais falaram. Professor universitário
Bessel van der Kolk, que é diretor do Centro de Trauma do Estresse Pós-Traumático de Boston, nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro mais importante de trauma já escrito, que diz, eu vou falar assim em português, eu não sei se o título, nunca li em português esse livro, eu só li em inglês, então eu não sei o título do livro em português, mas eu vou traduzir como é assim, que o corpo estoca o trauma, o corpo estoca o trauma. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria isso. Então, o trauma, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia para vocês entenderem o que é o trauma. É como se você engolisse, vou fazer aqui uma analogia. É como se você engolisse um objeto metálico, e aquele objeto ele engancha em alguma parte do seu corpo. E você precisa extraí-lo, botar para fora. Mas você não sabe em que parte do corpo ele está. O trauma é mais ou menos isso. Porque se você engole um objeto, você vai fazer uma ressonância magnética e o médico vai descobrir aonde esse objeto se estocou no seu corpo, operar e tirar. Se você vai sobreviver, só Deus sabe. O trauma, ele é invisível, mas ele é mais ou menos isso que eu estou explicando. Então, ele é algo que entra no seu corpo através dos seus 5 sentidos, da visão, da audição. É um abuso verbal que você ouve. É um abuso, é uma imagem agressiva que você vê. É algo, é através do toque, né? Alguém te machuca, alguém te bate, alguém te violenta. Isso é um trauma físico, um trauma sexual. Então tem vários tipos de trauma. Todos eles estão ligados aos nossos sentidos. Eu já fiz o vídeo dos sentidos, eu já fiz o vídeo da assimetria facial, eu já fiz o vídeo falando de tudo, gente. Então, vocês que dizem aí que eu sou enciclopédia, eu não estou nem perto de ser uma enciclopédia. Eu posso ser um livro. Isso aí eu posso dizer que eu sou. Porque eu estudo exaustivamente para entender porque o ser humano é tão ruim. Para entender por que é que uma doença faz isso com a pessoa. A maioria das doenças mentais são sexualizadas. Então, um doente mental, ele pode violentar uma pessoa de uma hora para outra. Mas não é aquele doente mental que vive na rua, não. Aquele pode fazer isso também. Mas a maioria vive dentro de casa, a maioria usa gravata, a maioria usa paletó, a maioria dirige carro, tem carteira de motorista, a maioria elas vivem entre nós. Elas nos abraçam, elas nos dão um bom dia, elas falam com a gente, mas a mente dela está maquinando contra a gente. O trauma, os distúrbios de personalidade, todos eles vivem com a gente, convivem no dia a dia com a gente. A mente dessas pessoas são distorcidas. E quando elas implicam com uma pessoa, elas ficam obsessivas por aquela pessoa tem algo que ele deseja, eles lutam incansavelmente para destruir. Então, eu vou dizer aqui 6 coisas que o nosso corpo, 6 sinais que o seu corpo está implorando, suplicando para você liberar o trauma, ou seja, para você se tratar, para ele se ver livre desse objeto metálico que você engoliu. A primeira coisa, você não consegue assistir televisão. Você não consegue assistir os meus vídeos, tentar olhar e assistir. Você fica andando para um lado para outro. Você desliga e diz que vai assistir o resto depois. Mas eu leio, eu já falei para você, eu leio todos os comentários dos meus vídeos. Todos os comentários eu leio. Posso passar um dia, 2 sem ler,
mas depois eu volto lá para ler. Porque eu quero sentir as pessoas, eu quero ver quais são as dificuldades das pessoas. E eu vejo que tem pessoas ali que apenas veio dar o like porque gosta de mim, porque me admira, mas não teve saúde para assistir o vídeo, porque está traumatizada ou traumatizado, porque está doente. Entendeu? Então você luta para assistir TV, você luta para assistir um filme. Você está assistindo um filme, está ali deitado no seu, sentada no seu sofá com seu marido, seus filhos. Aí você levanta, vai fazer alguma coisa, aí você não termina, você vai no banheiro, você pega uma coisa de um lugar, bota para outra, você começa a arrumar a geladeira, arrumar fogão. É um terror a pessoa traumatizada. Ela não tem paciência de fazer uma coisa do início ao fim. Ela não tem paciência de conversar com a pessoa. Ela é desorganizada dentro de casa. As coisas são todas bagunçadas pelo meio do caminho e ela tropeça e você tropeça. São pessoas traumatizadas. Principalmente pessoas que têm muito tempo com trauma estocado no corpo. Então, ou então ela tá ali, ó, o tempo todo no telefone, rolando o telefone. E isso é um sinal de desespero do corpo, querendo que você cuide do seu trauma e libere ele, porque ele está cansado, ele não está aguentando. Então, as pessoas traumatizadas, elas têm dificuldade em assistir filme, em assistir TV, em assistir vídeo, de ler um livro. Eu tive uma cliente, já tem muitos anos, essa cliente comigo. Ela veio para mim na pandemia. A pandemia tem 4 anos, né, gente? Então, ela está comigo há 4 anos. Ela, quando chegou, ela não conseguia ler uma carta que ela recebia. Um bill, né? Que é o quê? Uma conta de luz que ela recebesse, ela não tinha como ler ali, olhar, ver o que está errado, quantos quilowatts, como pode diminuir, nada. Uma simples conta de luz ela não conseguia ler. E ela trabalhava. E ela enlouquecia no trabalho e me ligava, porque tudo ela tomava como pessoal. Tudo ela tomava como pessoal. Ela estava extremamente reativa. Era trauma. E demorou. Porque fazem o quê? Uns 8 meses que ela começou a dar sinal de equilíbrio. Você vê que foram 3 anos e alguns meses para ela começar a dar sinal de equilíbrio. Mas ela foi a pessoa mais disciplinada em terapia que eu já conheci. Mesmo que ela falava, hoje eu não quero falar nada, eu só vou escutar, eu não quero falar, eu nem queria estar aqui. Mas ela vinha se arrastando para a terapia, mas ela vinha. E hoje ela está colhendo os frutos. Ela restabeleceu a relação com os filhos, que era difícil. Coisas que incomodavam não incomoda mais. Ela sorri mais, ela tá linda, a beleza dela voltou. Ela não é mais agressiva com as palavras, a gentileza voltou, mas demorou. Porque tirar trauma do corpo não é fácil, tirar trauma da mente não é fácil, gente. Então vocês traumatizados, têm esses problemas de ler e de assistir vídeos, filmes e outras coisas. Normalmente a pessoa traumatizada, ela não consegue dormir. Sono é de passarinho. 2 minutos, 3 minutos e ela acorda. Normalmente as pessoas traumatizadas, elas acordam entre 2 e 3 horas da manhã. Não consegue mais dormir. Não consegue mais dormir. Quando chega 11 horas do dia, 10 horas do dia, ela está ali exausta, cansada de sono. Uma das coisas que o corpo pede, pelo amor de Deus, para você se cuidar do trauma. O trauma se estoca no corpo, mas ele está vivo na memória, na mente. Você tem dores físicas horríveis que você não sabe. Você desenvolve reumatismo, você tem dor na ciática, dor nas costas, dor que dura mais de um dia, dor que dura meses, dores que duram anos. E essas dores, o médico, os amigos, o vizinho,
a família, todo mundo vai dando nome. Tive isso, era isso. Eu tive aquilo, era aquilo. Essa dor foi a dor que você sentiu na hora que você se traumatizou. E essa dor ficou registrado, que era uma dor emocional. Dor emocional é trauma, gente. Então, essa dor, ela ficou registrada nas suas células. E as células não param de doer. Então, vai aparecer dor em toda parte do seu corpo. Principalmente nas costas. Você tem dores de nó, seus ombros que criam nós. Aquela dor insuportável no ombro. Tem pessoas que andam com os ombros jogados para frente. Começa a ficar corcunda do peso do trauma. A dor dos ombros é insuportável, não vai embora. É como se você tivesse trabalhado em um sítio, numa fazenda de enxada. Você tem problemas digestivos, você tem dores no estômago, tudo que você come te faz mal, você desenvolve alergia a alimentos. Aí você come, corre para o banheiro. Você come qualquer coisa, você corre para o banheiro. Você tem dor no estômago, você tem constipação ou diarreia. Por qualquer coisa que te assusta, você já está com o intestino desregulado. Você sofre de ansiedade, depressão e mau humor. Insuportável, ninguém te aguenta. Muitas vezes as pessoas, maioria das vezes, 99% das pessoas não relaciona isso com coisas que elas passaram, com traumas que elas sofreram, porque elas não sabem o que é trauma. Então essas pessoas vão vivendo assim. E muitas pessoas também pensam que o trauma, ele fica apenas na mente. Gente, tudo na nossa vida é criado pela nossa mente. Tudo no nosso corpo é criado pela nossa mente. Então, quando você tem uma doença, ela primeiro foi criada na sua mente. Não é que você diz assim, eu vou criar um reumatismo. Não é isso. É algo que desregulou na sua mente no momento que você passou por um trauma, no momento traumático, no momento que você ouviu alguma coisa dos seus pais, do seu amor, do seu professor, do seu amigo, um acidente que você presenciou na rua, um terremoto. Eu já passei uma experiência horrível e depois disso eu nunca mais fui na Itália. Um dos últimos terremotos que teve na Itália, eu estava lá, eu estava na Itália. E teve um dia que a gente achou que estava tudo calmo, tudo tranquilo. E eu estava dentro do trem, indo de uma cidade, que eu fui pegar uns documentos, e o trem começou a fazer um zigue-zague na linha. Uma parte do trem saía da linha e voltava. É um negócio de louco. É uma sensação que te dá no corpo como se você estivesse caindo em um vácuo. Quando o cara lá que dirigia o trem conseguiu parar o trem, nós saímos de dentro do trem, todas as pessoas, deitamos no chão, se aquele chão abrisse ia engolir a gente. Mas era a única forma da gente se machucar menos, porque em lugar que não tinha árvore, porque se tivesse árvore corria o risco da gente morrer também, as árvores caírem. E foi assim, uma coisa muito traumática, a gente ficou esperando aquilo passar. E isso não foi no dia do terremoto. Isso foram dias depois, vários dias depois, uma semana depois do terremoto. A terra ainda tremia. Foi um dos piores terremotos que teve na Itália. E eu nunca mais fui na Itália. E eu viajava todo ano para a Itália, porque é o país que eu sou apaixonada, é a Itália. Eu não me canso de ver a Itália. A Itália é um dos países mais lindos dessa Europa. E é onde a gente come muito bem. O nosso corpo, as memórias que nós temos no corpo todo, nas nossas células, elas sempre irão lembrar a você coisas que você passou. Por isso que as pessoas têm que fazer terapia, que é para aprender a lidar com essas lembranças. Então, se você tem uma memória, você sempre vai lembrar do que você passou. O que você aprende em terapia é lidar com essas memórias, é aprender a lidar com elas. Quando você aprende a lidar com essas memórias, você começa
a recuperar a sua saúde e sua qualidade de vida. Às vezes tem traumas que você não consegue entender. Então você precisa de um terapeuta para que ele esclareça a você o que é aquilo, o que foi aquilo, por que aquilo aconteceu e o que você tem que fazer para lidar com isso. Como o trauma fez você se sentir, como você mudou depois do trauma. Todas essas coisas têm que ser trabalhadas, tratadas. Às vezes a gente não quer suprimir o que a gente está sentindo. A gente não quer ignorar as nossas emoções, né? Como nós estamos nos sentindo. Simplesmente nós não nos sentimos seguros o suficiente para sentir determinadas emoções sem ter reações. Quando nós ignoramos as nossas emoções traumáticas por muito tempo, elas aparecem no nosso corpo como sintomas para nos dizer: você tem uma ferida aqui e você precisa cuidar dela, porque ela está inflamada, porque ela está prurida, né? Ela está cheia de pus e você precisa extirpar do seu corpo. Esses sinais, quando começam a aparecer, eles estão dizendo para você que você precisa expulsá-lo do seu corpo, que você precisa se tratar, que você precisa procurar um profissional para se cuidar, porque o seu corpo não aguenta mais. Enquanto ele aguenta, você está ali firme sem sentir nada. Quando ele não aguenta mais, ele começa a pedir socorro, entendeu? Para liberar seu corpo do trauma. Então, o corpo toca os traumas, as doenças, as coisas que a gente não consegue processar. Processar é entender. Então, tudo que você não consegue entender, tudo o que aconteceu emocionalmente, mentalmente, você não conseguiu entender, vai ter consequências no corpo. Isso é fato. Isso não é literal, isso é fato. Vai ter consequência no corpo. Tem pessoas que começam a sair um monte de caroços no corpo. Sai aqui, sai no pescoço, sai em vários locais. Tem pessoas que começam a tremer, ter tique, parecendo que o trauma foi tão louco, tão agressivo, que atacou a parte do corpo do equilíbrio. Ó, beijo no coração. Tchau.